Bom, eu vou começar hoje mostrando como é que você encontra os itens que você precisa no Path of Exile 2. Levando em consideração que isso também vale para o 1. Você pode utilizar o Market Panel aqui dentro do próprio jogo, que ele vai ter as mesmas configurações, mas eu vou preferir usar no site da web mesmo. Eu aviso que eu não recomendo você utilizar esse site em português. Por qual motivo? Porque quando você procura nos sites externos, banco de dados ou sei lá, às vezes tem tipo dano de fogo, frio, elétrico e você procura frio aqui e você não acha, porque traduz como gelo. Aí o raio não traduz como raio, às vezes como relâmpago. Então, para não ter essa inconveniência, eu geralmente acabo por utilizar o jogo em inglês e eu vou seguir o resto do tutorial em inglês mesmo por conta desse tipo de problema. O principal que eu vou utilizar seriam esses fios daqui, do I, não, se, contagem ponderada. Eu já vou fechar aqui os dois sites, eu vou utilizar o inglês mesmo. O primeiro do Industry você vai colocar o limite. Quando você for procurar por um item, você pode colocar o mínimo ou o máximo de algum atributo. Ele vai aparecer com base nessa categoria. É que ele vai ser obrigado a incluir todos. O note caso você não queira que tenha um tipo de atributo, caso por exemplo você queira armadura de evasão ou escudo de energia, mas você não quer o de armadura, você pode excluir a armadura, por exemplo. Esse aqui eu acabo não utilizando. Um que é importante é a contagem. Por exemplo, você vai colocar aqui dois efeitos, por exemplo, raio, fogo e gelo. Quero que tenha pelo menos dois deles. Então quando eu for procurar por um item, já tem que ter pelo menos dois, o raio ou o fogo. Posso colocar caso ter pelo menos 3 dos itens a seguir. No caso aqui apareceu os 3. A soma com peso é um pouco mais diferente. Ele vai pegar todos os valores que eu tenho aqui embaixo e tem alguma contagem total. Por exemplo, um total no mínimo de 10. No caso aqui ele tem um total de 34. Sendo exclusivamente de frio. Eu posso colocar um peso diferente, por exemplo, eu quero um total de 100 e eu dou um peso maior para resistência a fogo. Então ele preencheria esse total de 100 um pouco mais rápido. Cada ponto de raio e fogo valeria como 1, cada ponto de frio valeria 2 para chegar ao total de 100. Então ele daria um peso um pouco maior para as resistências de gelo. Esse aqui é a mesma coisa, só caso você queira duas contagens somatórias diferentes. Eu acabo utilizando o banco de dados do jogo que tem para encontrar que, por exemplo, os cintos não podem ter, os belts no caso, não podem ter atributo de inteligência e destreza, eles só podem ter atributo de força. É porque só tem o atributo de strength, tem as resistências, mas ele não tem inteligência nem destreza aqui. Talvez você está procurando um item que ele não tem um mod e você pode encontrar o que tem disponível aqui. Caso você procure alguma coisa mais específica, tem aqui a origem que vem, o status. Caso você queira craftar ou algo do tipo. Eu acabo utilizando isso daqui para ver que item que eu posso utilizar. Eu vou usar meu amuleto de exemplo de como procurar. Eu vou voltar ali para o site. Vou colocar aqui o amuleto. Eu preciso dos dois críticos, crítico damage bônus. Eu vou utilizar uma soma com peso, eu quero um total de 70 nos dois. Eu vou colocar aqui a soma com peso das resistências mentais. Lembrar de usar o com maisinho. Atributos. Cheios resistance. 1.66. Eu vou colocar no máximo uns 100 divines, mais ou menos. E vou filtrar pela soma. O que eu encontrei aqui foi com precisão, evasão, mana máxima, os dois críticos e teve 22 em todos os atributos. Caso esteja aparecendo muitos atributos que você queira, não quer atributos de fato, você pode só excluir também e manter as resistências. Você faz novamente a sua peso por aqui. Encontrei ficou por faixa de 15 divines. Mesmo eu colocando o máximo de 100, você vê que o melhor ainda nem foi na faixa dos mais caros ainda. Os amuletos, no geral, cadê? Eu acabo indo fazer a escolha de não filtrar
tantos prefixos que você precisa, porque assim, tem muitos que podem ser úteis, vida, mana, às vezes é útil, escudo de energia, evasão. Às vezes eu só uso um note, por exemplo, no armado. Na parte de increase de armor, alguma coisa assim. Porque tem muitos mods úteis. Bom desse tipo de filtro de peso é que ele se adapta muito bem à quantidade de dinheiro que você tem. Caso eu bote, por exemplo, o Exalted Orb no máximo 100. No caso, vamos botar o valor um pouco menor de mínimo, pelo menos 30 de 1. Eu ainda vou encontrar algum item decente com alguma coisa. Eu pesquiso 50 Exalt, tem 100 de resistências totais e tem crítico ainda. Então foi assim que eu peguei meu amuleto. Notaram que esse meu em específico, ele tem aqui espírito. Aí você tem que fazer. Eu preciso de 45 espírito no total. Só que o espírito ele não tem o pseudo espírito para incluir todos que tem no prefixo implícito e explícito. Aí eu tenho que colocar um true spirit desse daqui. Eu tenho que ter o espírito fraturado. Acho que tem um outro spirit fraturado aqui também. Tem no implícito. E tem um segundo fraturado também. Aí no caso meu amuleto foi algo mais ou menos dessa forma assim. Não é Divine. Eu faço a contagem de soma. Aí eu tenho com 35 de dano crítico, 38, 1 de level, 45 de espírito, só que tem 15 aqui também. No caso tem 63 de espírito no total. Eu preciso de pelo menos 45, não pode ser menos que isso, então vale filtro dessa forma. Aí você pode excluir e você vem procurando por aqui mesmo o que você vai precisando. Para armadura, eu vou manter esse filtro daqui. Ver se a causa é elemental. Body armor. Eu preciso de uma base com muita evasão. Então coloco, por exemplo, 2500 no mínimo. No máximo 100 divines. Eu boto pelo menos aqui 100 mais ou menos desses elementais a caos. E eu filtro pelo total. Então eu tenho aqui um torso com 43 a caos e 80 de tendência total. E tem 22 aqui. Tem 17 mais aqui. 38, 39. Ainda tem. O meu específico tem bem mais evasão do que isso. Tá por volta dos 3.400. Só que não vai achar com esse preço aqui, porque hoje em dia está mais caro. A vantagem desse tipo de filtro, você colocar os pesos, é que ele se adapta muito bem aos limites. Vou colocar, por exemplo, Exalted Orb, uma base de evasão por volta de 2000. Ele ainda deve achar alguma coisa nessa faixa de preço. Com 13 sacaus e 108 de elemental. Esse ainda acha alguma coisa nesse faixa de preço. Caso você não sabe quanto que vale um item, esses pesos ajudam muito. Caso você queira, por exemplo, tanto faz a bota de evasão de escudo de energia, ou que seja híbrida de evasão e escudo de energia, você pode simplesmente vir cá e limitar o máximo de armadura, por exemplo. Aí você filtra por aqui. Aí você vem e pega o maior do possível. Vai aparecer as botas de evasão de escudo de energia, de evasão pura. Para caso você queira excluir de fato as botas de armadura, você pode colocar o máximo de 0 dentro do filtro de equipamento também. Caso você precise das armas, tem um detalhe importante. Você geralmente, vamos só pegar um arco de exemplo, você vai utilizar, vamos pegar um de no máximo 100 divine de exemplo também. Você vai querer o máximo maior DPS possível. Geralmente você vai colocar o crítico aqui e não o crítico daqui. Acho que é o mais crítico que tem. Você vai usar o daqui, porque o daqui inclui o valor de crítico da base do item, porque alguns itens têm a taxa de crítico base mais alta. Então você vai colocar por aqui. Você vai procurar pelos Divine e filtrar pelo maior DPS possível. Caso você queira alguma coisa mais específica que você pode procurar,
No caso aqui, por 100 Divines, eu encontrei um com 700 de DPS. Vai ver com destreza aqui também, com Attack Speed. Geralmente você pode acabar excluindo esse Hades Lightning. Caso você queira dano de gelo, por exemplo, eu recomendo você utilizar o Notch. O Notch pro Lightning Damage e o Fire Damage. Que você garante que você vai ter apenas arco de gelo. Arco de gelo e físico. Que você geralmente converte o dano de físico em gelo também. No meu caso eu uso uma lança única, mas de uma forma um pouco mais genérica você vai utilizar o crítico dessa forma. Algumas bases têm crítico muito maior, caso seja arma de 2 mãos, por exemplo. Eu sei que arco fica por volta de 8 e 9, mas caso você não esteja usando um arco, utilizando, por exemplo, o talismã, que é o do druida, vamos supor que você tenha usando aquela habilidade do lobisomem de gelo, utilizaria algo dessa forma, só que ele tem um crítico bem maior, aí você pode ir filtrando o crítico com base no que você precisa. Acho que pode vir até 12 aqui, se não me engano. É um pouco difícil estimar qual é o valor correto de crítico, porque depende um pouco do nível de investimento. Não recomendo você investir em crítico até ter uns 10 Divines pelo menos. Enquanto você vai upando, você vai remover esse crítico daqui e utilizar Exalted Orbs. Talvez você tenha na campanha tipo, só 2. Você pode não excluir essa raio e fogo, mas você vai ter que utilizar requerimento de level, que você está, por exemplo, level 50, e você não quer que um item requeira mais level do que isso para você upar. E com o Exalted Orb você vai filtrar pelo maior DPS possível, DPS total. No caso aqui ele tem Lightning Damage no implícito, mas ele está considerando isso também. Ele não está incluindo isso aqui, ele está incluindo no total, mas ele tem aqui. Aí, por exemplo, aqui de level 50, tá todo mundo offline no caso, porque é um item um pouco mais antigo. Porque quando é level 50 tem 200 de DPS. Aí eu vou trocando direto a arma enquanto eu estou upando. Aí você vai aumentando o budget aqui conforme você vai progredindo, você vai encontrando suas armas melhores. Você não precisa alterar muitas vezes o filtro para encontrar o que você precisa. É um filtro um pouco mais constante. Aqui já não tem mais limite, vamos 600 de DPS. Vai por detalhes. Isso é um resumo mais geral. Esse princípio dos pesos segue muito bem. Eu encontrei esse cinto aqui dessa forma. Ele tem 70 e 60 de resistência no implícito. Não no implícito, mas aqui em cima. E com 30 de tributo ainda. Muito bizarro esse item. Uma das vantagens é usar o peso e não só ir filtrando. Você filtrar pelo preço e pelo melhor atributo, em vez de você colocar um mínimo no atributo e filtrar por preço. Coisas a ficar atento quando você procura no site. Às vezes você tem 2 armas ou 2 torsos com mais ou menos a mesma evasão. Por exemplo, esse meu torso aqui ele tinha 3.300 de evasão, só que a pessoa não estava utilizando uma runa de armadura e resistência e exclusão de energia e evasão nele. Então, assim que eu trocasse ele tinha uma evasão muito alta. Às vezes você usa o site para checar os preços e eu comparo o preço com outros torsos de mesma evasão e resistência elemental, só que eu estou utilizando uma gema nada a ver de runa e o item valeria muito mais se eu estivesse utilizando uma runa de evasão de fato. A mesma coisa para a arma. A minha arma, por exemplo, aqui ela tem um DPS bem menor porque eu estou utilizando uma runa que dá dano extra em vez de DPS, então se eu for vender eu tenho que considerar botar uma runa diferente talvez, se eu considerar aí que eu não estou utilizando uma runa que aumenta o DPS da arma. Eu encontrei muito item muito forte, muito abaixo do preço, porque as pessoas não têm nenhuma runa encaixada no item, a pessoa nem ao menos colocou o encaixe. Só toma cuidado com o item corrompido, que se ele não tiver a runa já, você não consegue colocar com o Artificer's Orb nele. Tem que ficar esperto com isso. Com a maioria dos exemplos que eu utilizei, eu considerei resistências elementais totais, mas por que cada vez eu não coloco, por exemplo, tem um mínimo de resistência de gelo de 40 e sim as totais? É que muitas vezes, quando você tem itens mais caros, compensa você pegar um item com resistência total mais alta, mesmo que seja a resistência ideal, e você utilizar esses flux para converter a resistência que você tem. E que transforma todas as resistências de gelo e raio no equivalente à resistência de fogo.
Então, por exemplo, às vezes é melhor eu pegar um item com 60 de gelo do que um 40 de raio que eu preciso e trocar depois. Mesmo que talvez eu não queira trocar necessariamente no item que eu vou comprar, talvez você não troca a resistência da causa desse item, por exemplo. Às vezes você troca a resistência do outro item e utiliza o item novo de fato. É uma forma mais simples de você conseguir se alimentar o capada. Você encontra itens melhores sem se limitar tanto por qual tipo de resistência que tem no item. Muito importante esses fluxos todos. Agora uma essência que eu acabo utilizando muito também, acho que é essa daqui, que dá resistência de armadura, evasão e energia global no amuleto. Acaba sendo um prefixo muito forte, caso você tenha 2 de 3 prefixo bom, um item muito barato, você pode conseguir pegar um item excelente, tacando esse essência no amuleto. Tem também esse alloy aqui, você pode colocar em joias ou no cinto, que ele aumenta a magnitude de efeitos explícitos de resistência em 20 ou 30%. Isso aqui é um prefixo. Então, caso você tenha, por exemplo, 2, 3 prefixos ruins no cinto ou no amuleto, você pode se livrar de um deles para ter 30%, 29% de resistência total nos sufixos. São dois que eu acho muito importante você utilizar, esses flux e esse alloy. Ele te permite ter item muito melhor e muitas vezes você nem precisa de um prefixo específico. Uma outra forma de encontrar os itens também, além de utilizar o Exiled Exchange, você pode filtrar um pouquinho os seus itens para ter uma noção de preço deles. Quando você está no PE.Ninja, você consegue procurar os itens no trade também, e ele já vem mais ou menos pronto. Você coloca um mínimo, por exemplo, de ter 90% dos status que tem aqui. No meu caso aqui tem evasão de elemental total, posso procurar no trade. Isso ajuda você a procurar itens diferentes e achar um pouco mais fácil, caso esteja seguindo uma build e você não tem um guia tão específico assim. Para encontrar um semelhante ao meu foi por volta dos 100 divines, mas eu tenho um pouco mais de evasão. Eu consegui um desconto porque a pessoa não tinha encaixado as gemas nele. Então fica esse o guia definitivo. Eu espero que tenha ajudado, é um conteúdo um pouco mais simples, mas é algo que se você não faz o básico, você fica muito para trás. E sempre fica a dúvida como que eu dou o upgrade no item, como que eu acho meu item no trade. Então eu vou fazer esse vídeo para resolver esses tipos de dúvida.